relação à sua saída do PT, vamos começar falando quanto tempo o senhor foi filiado ao PT. Bom, desde quando eu ingressei na política partidária, foi meu único partido, o PT. Eu vinha de uma experiência rica na minha vida, que era no movimento sindical dos petroleiros. Eu tive uma transição interessante, o arrastamento para a política se deu assim. Eu era gerente na Petrobras e de repente me torno presidente do Sindicato dos Petroleiros, numa época em que o slogan na Petrobras era: sindicato é para peão, engenheiro é patrão. E na minha experiência, que foi uma verdadeira faculdade, isso foi entre 92 e 95, 3 anos e meio, a maioria do povo, tudo era do PT, todo mundo era do PT naquela época, né? Aí eu terminei minha experiência sindical e me filiei ao PT para concorrer a vereador de Salvador em 96 e me elegi, eleito praticamente pela categoria, não teve campanha, não teve nada, foram os petroleiros que me elegeram. E aí sempre estive no PT até agora, 2009, quando depois da minha suspensão por um ano, aí eu não tinha mais condições de continuar no PT e vim para o Partido Verde. Vamos lembrar um pouco os motivos dessa saída? Vamos. Então veja bem, eu sempre digo assim, foi uma grande honra, um dos momentos ricos da minha vida, porque você ser punido com um ano de suspensão, com a punição grave, por defender a vida, no meu caso, eu sou contra a legalização do aborto, era uma liderança, eu fui, né, como deputado federal, uma liderança nacional e mundial, eu sou vice-presidente, era, né, tudo era, que agora eu não estou mais nessa causa, e aí o PT quis me caçar minha palavra, de que jeito? Aceitava que eu defendesse essas ideias, que o PT não tinha nada contra, mas que eu não podia exercê-la publicamente, e eu me neguei, isso era censura, seria caçar a liberdade de expressão. E eu mantive o tempo todo, e aí veio a suspensão. Com a suspensão, eu disse para eles, para mim é uma honra ser punido por um partido tão poderoso quanto o PT hoje é, né, que é governo no Brasil e na Bahia, por eu defender uma causa. Olha, eu nunca quis, sempre disse, que o PT pensasse todo mundo igual a mim. Eu acho que o PT tinha que respeitar as diferenças de opinião nesse assunto. Quem era a favor da legalização do aborto tinha que ter seu espaço e respeito. Como eu era contra, então respeitar as duas posições e não querer impedir que eu me manifestasse. Aí saí então por essa razão, e para mim foi uma razão muito positiva. Imagine, você sair de um partido por essa razão, positiva porque Ari? Ruim para mim seria sair por ter feito uma irregularidade, ter cometido uma coisa errada, desonesta, uma falta grave. Aí eu me sentiria muito envergonhado e teria abandonado a política. Mas nesse caso não, para mim foi um momento ótimo, e aí eu ingresso no PV. Hoje, como pré-candidato do PV ao governo do Estado, quais seriam as alianças, quais partidos podem compor essa aliança com o PV? Aqui na Muito poucos. Então a gente hoje, nacionalmente, com Marina Silva, está até agora sozinho, o PV, e na Bahia estamos praticamente sozinhos até agora. Eu digo praticamente porque tem dois partidos que ainda estamos conversando. Só tem duas possibilidades de aliança aqui que não estão fechadas, é o PPS e o PHS. São dois partidos pequenos, o PPS é maior, o PHS é bem pequeno. O PPS está assim, está dividido. Uma parte aprovou a aliança com o PMDB, mas a nacional é completamente contra, porque o PPS a nível nacional apoia a Serra. Então a orientação da direção nacional é a seguinte: o PPS, se não puder apoiar a Serra, não pode apoiar Dilma em hipótese nenhuma. Então essa aliança está sendo, digamos, eles estão em litígio a nível nacional. Na Bahia aprovou por maioria dos presentes, não na maioria absoluta, estavam poucos presentes. Então nós continuamos conversando com eles, abrindo as portas para essa aliança com o Partido Verde. E o outro é a PHS. Mas por enquanto não tem nada fechado com o Verde. Mas se não fechar com nenhum, nós vamos caminhar sozinhos, seja tanto na Bahia quanto no Brasil. Nesse pensamento de conversação e tal, também vai ser decidido qual o vice na chapa? Perfeito. Então a nossa conversa com o PPS e o PHS, ela tem sido interessante, porque agora mesmo o PPS não optou uma parte para ir para o PMDB e disse: nós não temos nada para oferecer para vocês. Nós não temos estrutura, não temos máquinas, não temos nada. Nós somos a antítese dos outros adversários nossos que têm muita coisa a oferecer. Mas nós temos uma coisa importante a oferecer: nossos sonhos, nossos ideais, nossas utopias e toda uma avenida aberta de construção futura política. E essa condição nós vamos fazer. Então, claro que está aberto para esse partido a vice e uma vaga de senador. Porque nós temos um pré-candidato a senador, que é o Edson Duarte, meu colega na Câmara, deputado federal do PV, que é um nome já colocado para a disputa do Senado, o Edson Duarte. E o meu nome para governador. Então, as outras duas vagas estão em abertas, esperando a definição, que a gente sabe que pela lei pode acontecer até junho. Então, vamos torcer para que antes de junho isso se resolva. Ok. Deputado Bassuma,
o senhor já tem noção de quanto tempo o PV vai ter na televisão para a política, para a propaganda? Excelente sua pergunta, Ari, porque o nosso tempo é pequeno. Hoje nós estamos sozinhos com 1 minuto e meio só. 1 minuto e meio eu diria que dá para a gente fazer, olha, quem tem conteúdo e se juntar conteúdo com criatividade, se tiver legitimidade, não precisa muito tempo. Com pouco tempo você faz uma revolução, porque a sua mensagem toca, ela entusiasma e ela é ouvida. É muito melhor, eu acho. É melhor você ter 1 minuto e meio bem usado do que ter 5, 6 falando óbvio, repetindo coisas que ninguém mais quer ouvir. Então, sozinho nós estamos por enquanto com 1,5. Se a gente se aliar com os dois, a gente se aproxima dos 2 minutos. É o que a gente vai ter no máximo. Mas tá bom, tá muito bom. A gente, na realidade, a nossa campanha não se dará pelo caminho natural, ou seja, pelas máquinas, pelas estruturas, ou não é o tempo de televisão maior ou menor que vai decidir. Nossa campanha se dará pelo diálogo direto com a sociedade, que está ávida por o quê? Pelo resgate da utopia maior da política, que hoje, na minha opinião, está representada pelo Partido Verde, seja com Marina Silva no Brasil, e a gente está fazendo esse esforço para fazer essa travessia aqui na Bahia. Ok. Então, quais seriam os desafios maiores dessa campanha estadual? Os desafios, alguém pergunta, e aí, Bassuma, como é que vai? Ó, pense em todas as dificuldades, multiplique por 2, ainda é pouco, mas é satisfatório. Essa campanha vai ser muito uma campanha de valores. Por exemplo, a nossa candidata a presidenta, onde ela chega, ela encanta, porque ela passa sinceridade, coragem, preparação, maturidade e respeito. A pessoa assim, amorosa, mas firme, ou seja, é a chamada guerreira da luz, ou guerreira da paz. Então esse é um viés que hoje a política está muito contaminada das mesmas coisas, dos litígios, das brigas, das denúncias, dos escândalos. E isso está deixando a juventude, principalmente, muito refratária, muito desanimada. E nós temos que mantê-la, porque um país quando perde o ânimo da sua juventude, ele perdeu o seu futuro. Nós temos que manter essa chama viva. E hoje estamos com essa missão. O The Economist, uma candidata com excesso de valores. O senhor é positivo? Para o Partido Verde é positivo? Você está muito bem informado, você está entrevistando aqui, viu, Lenil? Só fazendo supervisão. Mas olha, The Economist é uma das revistas mais tradicionais do mundo e é conservadora do ponto de vista da economia. Olha bem, para fazer essa avaliação, e ela chama Marina de uma nova Silva, até usa isso, uma nova Silva. Comparando com o Lula da Silva, é uma nova Silva, só que agora é a mulher negra. A história de vida de Marina, o povo não conhece. Segundo o último Datafolha, apenas 9% do povo brasileiro conhecem bem Marina. Não, ela é desconhecida ainda, mas quando conhecer a história de vida dessa mulher, vai uma história muito mais forte, muito mais vibrante do que a do Lula, para quem acha do Lula uma história bonita.